Olá pessoal, estamos aí de volta para continuação da nossa aula de calorimetria. Até agora a gente já viu a definição, né, de calor sensível, definição de calor latente. Aqui já tem o sensível do latente. Aqui está o calor latente, que é o problema que a gente fez, né, que a gente vai levar então de menos 40 até 130 graus. A gente viu que sempre que a gente chega nesses pontos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, toda a energia absorvida pelo sistema vai ser transformada vai ser utilizada, né, para poder fazer a quebra das ligações e tirado então do estado sólido, né, para o estado líquido ou vice-versa, dependendo se você está colocando ou tirando o calor, né? E aqui é a mesma coisa, você continua tirando energia cedendo energia, né, para as moléculas de água. E se você dá energia para elas, o que acontece? Você vai usar essa energia para poder quebrar as ligações de hidrogênio, que são as ligações então, intermoleculares, né, entre as moléculas, certo? Então, o que a gente viu também que o calor latente de vaporização é muito maior que o de fusão, né? Porque precisa de muito mais energia para poder então quebrar as moléculas, separar completamente as moléculas de água para a gente do estado líquido, né, para a gente criar um estado de vapor onde as moléculas estão mais espaçadas, mais longe e menos interagentes, né? Então, nesse exemplo a gente viu como, né, como a gente tem que separar então, né? Sempre que houver variação de temperatura, a gente vai ter calor sensível, e quando houver simplesmente mudança de fase, a gente tem calor latente. Onde então o calor de fusão, lembra que o calor de fusão é 80, calor latente de fusão é 80 calorias por grama, quer dizer que para cada grama de gelo você precisa de 80 calorias para poder transformar para água, né? Para cada grama. Por isso que a gente multiplica pela massa, que esse aqui é por grama. Aí, ó, quando eu multiplico algo que é por grama, né, vezes algo que é grama, corta e sobra então apenas o calor. É isso que essa fórmula quer dizer. Vaporização é 540, certo? Então a gente viu como que a gente trata misturas. O que acontece na mistura? Na mistura a gente viu que sempre há, então, troca de calor, e a energia vai fluir sempre do mais quente, a temperatura do A é maior que o B, então vai fluir sempre do A para o B. Isso aqui no sistema isolado, certo? E mostrei para vocês que o tanto que o B ganha é o tanto que o A perde, né? Então, um é igual a menos o outro. Então, na hora que eu passo isso para cá, a gente chega que QA mais QB é igual a zero. Ou seja, a soma dos calores de todos os objetos, os corpos que estiverem, que fazem parte, né, do nosso sistema, a soma deles vai ter que ser sempre zero. Então, para múltiplos sistemas, né, posso ter igual o programa que a gente fez, que a gente tem a água quente, a água fria, o calorímetro, o alumínio, e assim por diante. Então, a gente viu que recipientes, eles nem sempre são ideais, na verdade eles nunca são ideais, né? A gente pode considerar para um exercício ou outro, mas se eu falar para você que ele é ideal, então a capacidade térmica do nosso calorímetro, né, é zero. Lembra que a capacidade térmica igual a zero seria o recipiente ideal. O recipiente ideal, a capacidade térmica é considerada zero. Isso quer dizer o quê? É que a água que está dentro dele, né? Eu tenho um calorímetro e tenho uma água dentro dele, por exemplo. Aí eu vou jogar mais alguma coisa quente aqui. Jogar, sei lá, um metal a 300 graus Celsius aqui dentro dessa água. Então essa água vai aquecer. À medida que essa água aquece, ela, ela vai ficar mais quente que o alumínio, certo? Que o calorímetro. Pode ser de qualquer material, não importa o material. Mas ela vai começar a ficar com temperatura maior que o recipiente, e se ela fica com temperatura maior que o recipiente, ela vai começar a ceder calor para o recipiente, certo? Então, quanto maior for a temperatura da água, mais calor ela vai ceder para o alumínio, para o calorímetro, né? E a gente quer um calorímetro que ele absorva pouco calor para poder elevar a mesma temperatura. Então, ele vai aumentando a temperatura junto com a água, mas precisa de absorver pouco calor para isso, certo? Então, a gente espera
um calorímetro assim, ou seja, que a capacidade térmica seja cada vez mais próxima de zero. Então, eu posso falar que é um recipiente qualquer, e eu não falo nada, mais informação sobre ele, eu não dou massa, nem falo calor específico, né? Então, a gente usa capacidade térmica, que é geral. Agora, se eu falar, não, é alumínio, então, meu recipiente ele é de alumínio, ele tem massa igual a 100 gramas, e aqui o calor específico do alumínio é 0,22. Aí assim, você vem e joga aqui nessa fórmula, né? M vezes C. Que no final das contas, M vezes C nada mais é que a capacidade térmica, né? Então, se eu toco já toquei isso nesse aspecto várias vezes, porque é importante vocês entenderem isso. Que se eu estou falando sobre esse material, né, se eu sei informações sobre o material, de que ele é feito, eu sei o calor específico dele. Agora, se não, então eu não importa saber a massa e nem nada, importa saber que ele é um recipiente e tem uma certa capacidade térmica. O que quer dizer isso? Que a cada cadê aqui? Cadê você? Gente. Ó, cal por grau Celsius, né? Então, para cada caloria que ele absorve, né, para aumentar em 1 grau Celsius, ele precisa de quantas calorias, basicamente? Seria isso a capacidade térmica. Então, fala, meu calorímetro tem uma capacidade térmica de 10 cal por grau Celsius. Quer dizer, então, que para cada grau Celsius que ele aumenta, ele precisa apenas de 10 calorias. Agora, então imagina você está botando lá o seu café quente e estava 20 graus Celsius a garrafa. E essa garrafa vai para 80 graus Celsius. Né? Beleza, mas para ir para 80, dependendo do material, ele vai precisar de muita caloria. Se ele precisa de muita caloria, vai esfriar muito o café, certo? Então não é bom. Então a gente quer que esse valor seja baixo, a capacidade térmica seja baixa, certo? Então quando é assim, eu não preciso saber da massa, eu preciso saber dele, só vai valer para isso, para ele específico. Quando eu uso o calor específico, né, que é o Q igual a MC delta T, aí eu estou usando algo realmente específico. Isso aqui é válido para um metal específico, ou para um material específico, né? E que ele já está falando que é para 1 grama, né? É o cal por grama grau Celsius. Então olha a diferença dos dois. Esse aqui está me falando o seguinte: quantas calorias eu preciso para elevar 1 grama 1 grau Celsius? Certo? Tá vendo que tá falando que é especificamente para 1 grama só que vale isso aqui. Então por isso que eu tenho que multiplicar para massa. Agora aqui não. Nesse daqui, cal por grau Celsius, está falando o seguinte: se eu tenho esse objeto aqui, esse calorímetro aqui, a cada tantos graus Celsius eu preciso de tantas calorias. Pronto. E aí, então não tem nada de massa aqui nesse, né? Então essa é a diferença dos dois. Tá, então, só relembrando. E então a gente viu que quando a gente tem a mistura, a gente tem que a soma dos objetos que estão, né, nesse meu sistema, a soma do calor deles é igual a zero. Ok? Até agora a gente viu misturas simples. A gente não viu misturas que simplesmente eu somava os três, né? Colocava aqui, aqui ele fala, né? Os problemas a gente tinha, quer saber qual a capacidade térmica dele, né? O que a gente joga? Esse calorímetro meu tinha água fria, joguei água quente aqui dentro. E pronto, daqui eu só tenho esses três corpos, a soma do calor dos três é igual a zero, e aí eu coloco, claro que a minha única incógnita vai ser a capacidade térmica, que eu dei a temperatura de equilíbrio. Se eu dou a temperatura de equilíbrio, eu vou pedir outra coisa, né? Agora, se eu dou tudo, se eu dei capacidade térmica, dei tudo e tudo, aí eu vou pedir a temperatura de equilíbrio, então depende do problema, certo? Então agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver mistura com mudança de fase. Primeiro eu vou fazer um caso simples, que é o caso onde eu já garanto para vocês que todo gelo vai ter se transformado em água, toda água vai ser transformada em vapor. Se a gente pensar, vamos criar
uma base lógica juntos aqui. Suponho que eu tenho aqui meu calorímetro. Inicialmente eu vou considerar ele ideal, porque eu quero que vocês foquem. Eu falei de calorímetro, já resolvi exercício de calorímetro, agora que vocês foquem simplesmente na, gente, na mudança de fase com misturas. Então suponho que eu tenho aqui meu recipiente, aí eu tenho água, meu calorímetro ideal, então, né? Eu tenho aqui água. Vou botar o padrão, 20 graus Celsius. Né? Exemplo. E aí, suponho que eu venho aqui e pegue aqui um pedaço de... pedaço de metal mesmo. E jogue aqui. Esse metal, suponho que seja 500 gramas de alumínio. 500 gramas de alumínio, lembrando que o calor específico do alumínio é 0,22 cal por grau Celsius. Coloque uma temperatura bem alta. Uma temperatura de 300 graus Celsius. E desculpa que eu não quero água, né? A água vai precisar de muita energia. Eu não quero água, eu quero gelo. Se precisar de água, lembra que o valor para transformar água em gelo precisa de muita energia, então eu preciso de botar muito alumínio aqui. Então eu tenho aqui um recipiente isolado e ideal, certo? E esse... Então, se ele é ideal, a gente sabe que o calor específico é zero. O calor específico, a capacidade térmica é zero, né? Então, é o nosso calorímetro ideal. Quer dizer, então, que a gente não vai precisar de considerar a sua fórmula, o Q do calorímetro, vai ser zero, porque a gente não vai estar considerando que ele vai estar recebendo ou ganhando calor. Recebendo ou perdendo calor. Bom, depois a gente volta com problemas assim. Então eu tenho gelo, eu tenho a uma temperatura, por exemplo, de menos 40 graus Celsius. E eu tenho, sei lá, uma massa de 150 gramas de gelo. Bom, então, o que a gente acha que vai acontecer aqui? 150... Bom, para eu garantir, como eu não sei, para eu garantir que isso realmente vai conseguir derreter tudo, porque pode ser que, dependendo dos meus dados aqui, ele vá, primeiramente, né, pegar esse gelo que está a menos 40 e levar ele até 0 graus Celsius, e depois ele vai começar a derreter esse gelo. Né? Se aqui não tiver energia o suficiente, ou seja, não tiver tanto de calor mesmo, de energia térmica suficiente para poder ceder para esse meu sistema, eu ia falar a temperatura. Se tiver temperatura suficiente, bom, mas não basta temperatura suficiente. Tem que ter uma massa razoável também, né? E o calor específico não pode ser muito pequeno também do objeto. Se a gente estiver tratando de algo, por exemplo, o cobre, o chumbo. O chumbo é 0,03, enquanto o alumínio é 0,22, né, e a água é 1, e o gelo é 0,5, lembra que o calor específico do gelo é 0,5. Né? Agora, o calor do chumbo é 0,03, então quer dizer que se você colocar ele aqui, ele tem que estar uma temperatura muito alta para que ele consiga, de fato, derreter tudo. Por quê? Porque ele tem um calor específico muito baixo. Então, agora, por isso que eu utilizei o alumínio aqui. No caso do alumínio, desse caso, nosso problema aqui vai dar. Vou colocar aqui, então, 150 gramas
de gelo, certo? Então, eu garanto, desse problema eu estou falando para você, primeiramente, que sim, que ele vai conseguir derreter todo o gelo. A gente vai ver depois como que a gente poderia prever isso, né? Separando os dois, fazendo aqui os cálculos, a balanço de energia dos dois lados e a gente ver se sobra ou não energia ainda para poder descobrir, por exemplo, quanto que vai sobrar. Às vezes, se eu posso dar um problema em que ele consiga derreter só 1/3 do gelo e os outros 2/3 continuam água. Eu quero que você saiba e me diga quanto sobrou de gelo e quanto sobrou de água, certinho. Quanto que foi derretido e quanto que não foi. E aí a gente tem que fazer então um balanço de energia. Nesse caso aqui não, nesse caso eu estou avisando para vocês. Estou afirmando que o estado final, que todo gelo, né? Todo gelo será derretido. Então, logo, né? Logo, a temperatura final, eu falo que a temperatura final ela vai ser, né? A temperatura final ela vai ter que ser maior que zero, ó, maior é a gente tem um buraco maior. Então o TF tem que ser maior que zero e menor que 100. Ou seja, ele tem que estar no estado líquido, né? Porque eu falei que todo gelo vai derreter, então ele tem que estar no estado líquido. Então, quer dizer, a temperatura tem que estar entre 0 e 100, certo? Ok, então com isso é simples, porque eu já sei, eu tenho certeza qual vai ser meu estado final, porque às vezes o problema é esse, saber, e aí, qual vai ser de fato o estado final aqui? Nesse caso eu já sei, vai ser água e eu sei que a temperatura vai ter entre 0 e 100, certo? Então como que a gente faz esse problema? Então vamos lá. Resposta. O que a gente tem? Né? Que tem dois. A gente tem basicamente, ó, o calorímetro é ideal, então a gente não considera ele. Está isolado o sistema e tudo mais. Então a gente só tem dois objetos. A gente tem o gelo, que é o gelo, mais o que do alumínio tem que ser igual a zero. Certo? Só que o que acontece com o gelo? Né? Sempre que você vê um problema, e algum deles, que normalmente é água só, né? Se você desconfiar que ela possa entrar em ebulição, ou em fusão, né? O gelo entrar em fusão, então você tem que lembrar daquele problema que quando a gente vai passar para um estado, para o outro, então vamos lembrar para voltar lá para o gráfico, né? Então, supondo aqui, eu estou a menos 40, igual o problema lá. Primeiramente, eu preciso ceder energia para que ele chegue a zero, para 0 graus Celsius. A hora que ele chega a 0 graus Celsius, ele vai manter a mesma temperatura, certo? Ele vai manter a mesma temperatura. A temperatura não está variando. Por quê? Toda a energia, novamente, toda a energia, que é o calor latente, está sendo utilizada para quebrar as moléculas, então, e transformar do estado sólido para o estado líquido. Okay? Então, se eu sei que a temperatura final, né, vai estar aqui entre 0 e 100, né, entre 0 e 100, que a hora que todo o gelo virar água, né, e a gente até calculou isso aqui, a hora que todo o gelo virar água, e eu continuo cedendo calor para o sistema, o que acontece? Opa, a temperatura continua aumentando, vai aumentando, certo? Então, suponha que eu falei que a gente sabe que vai estar entre 0 e 100. Suponha que esteja aqui, ó, nesse ponto. Né? Então, quantos passos eu vou ter que fazer? Olha só, vou ter que fazer um calor sensível, né, para poder ir de menos 40 a 0. Depois, o calor latente para transformar todo o gelo em água. Depois, um calor sensível para ir de 0 até essa temperatura final, que eu simplesmente chamo de TF, que é que eu quero encontrar. Basicamente isso. Então, é só 3 passos. Por quê? Porque eu sei que vai estar no estado líquido. No nosso caso aqui, o final foi lá numa temperatura de 130 graus Celsius. Então, eu tive que primeiro, né, chegar até 100 e depois transformar toda a água em vapor e depois ir até 130. Então, foram ao todo, né, 1, 2, 3, 4, 5 passos. Então, já é mais. Mas foi pra gente lembrar aqui, então. Então, vou voltar lá. Tá. Então, a gente tem isso aqui, então eu sei que o gelo vai ter que ter 3 etapas. Qual que é essas 3 etapas, né? Ele então tem 1,
2, 3. A primeira vai ser o quê? Vai ser o calor sensível para ir de menos 40 até zero. Certo? Depois, essa aqui vai ser calor latente para ir de gelo para água. E por último, last but not least, a gente tem calor sensível para poder elevar então de a água que está a zero aqui, né? Quando a gente acabar todo o gelo virar água, a gente tem só a água a zero. Então a água a zero para temperatura final, porque eu sei que ela está lá entre 0 e 100, né? Eu sei que não vou precisar ir até 100 e depois transformar toda a água, porque eu sei que eu falei que simplesmente todo o gelo ia derreter e a gente ter água no final das contas. Então vai de 0 até a temperatura final. E por último, o que do alumínio, né? É o calor sensível para ir da temperatura de 300 graus Celsius que ele está até a temperatura final. Certo? Então vamos montar essa formulinha. Não tem segredo. Isso aqui tudo a gente já viu. Então a gente tem aqui, ó. Aqui eu tenho M, que veja, a massa do gelo é 150, né? Então vamos lá. 150 vezes MC delta T, lembra, né? Vou botar aqui MC delta T. Então, 150 vezes, qual que é o C do gelo? Lembra que o C do gelo é 0,5, cuidado. Na verdade, gente, o C do gelo é 0,55 e o C do vapor é 0,48. Mas aqui a gente arredonda para esses valores. Pra gente tá ótimo. Fica mais simples de lembrar. Eles são iguais. Igual a 0,5. A da água é igual a 1, né? Então, a gente tem MC vezes ΔT. Qual que é o ΔT? Ele não tá indo de menos 40 a 0. Por isso que, gente, sempre é bom vocês fazerem isso aqui, ó. Isso aqui vai guiar vocês o que tem que fazer depois. Então, se foi lá, separei, né? Eu vi que o gelo, no final das contas, ele vai virar água, né? Então, eu sei que eu tenho que ir de menos 40 a 0. Depois, em 0, eu tenho que transformar todo o gelo em água. Depois, vou de 0 até a temperatura final, certo? Então, você coloca isso daqui, porque a hora que você for jogar, ó, ΔT. ΔT você vai falar final menos a inicial. Final menos a inicial. Que está indo de menos 40 para 0. Então, final menos a inicial é 0 menos 40. Que dá mais 40, né? Então, vezes 40. ΔT. Agora, mais o que o latente, né, do gelo, para transformar todo o gelo em água, é M vezes L, lembra, né? M vezes L de fusão. Então, é a massa do gelo vezes o 80, que é o L de fusão, mais o calor sensível para ir de 0 até a temperatura final, né? Então, como é que a gente vai ser? M continua 150, ó, M, C, delta T. Agora, muito cuidado. Agora a gente tem água, né? A água. Então aqui é gelo, né? E aqui é água. Então cuidado. Então isso você tem que tomar cuidado, porque o que muda? A massa não muda, né? Se eu estou indo de gelo para água, a massa vai continuar a mesma, sem problema. Agora, do gelo para água, o que muda? O calor específico. Ela é meio, agora ele passa a ser 1. Passa a ser 1. Calor específico da água. Vezes o ΔT. Ó, ele não está indo de 0 até a temperatura final. Então fica TF menos 0. O que é TF menos 0? É simplesmente TF. Mais, agora o calor sensível do alumínio, que vai de 300 até a temperatura final, que é de equilíbrio. Por que tá vendo que essa TF aqui, ó, é a mesma para os dois? Tanto para o gelo quanto para o alumínio, porque, claro, temperatura de equilíbrio, as duas, a temperatura de todos é a mesma, né? No equilíbrio, todos estão a mesma temperatura. Então aqui, vou mostrar aqui, vou botar aqui de outra cor, que aqui é o alumínio. Eu tenho o M do alumínio, C vezes ΔT do alumínio. A massa do alumínio é 500 gramas. 500 vezes
O C do alumínio, que é 0,22. 0,22, que multiplica agora 300 menos TF. A soma disso tem que ser igual a zero. Então a soma disso tem que ser igual a zero. Soma de tudo. Então vamos fazer agora, encontrar qual que é a temperatura final de equilíbrio, certo? Eu cuidei do fato de que isso vai haver uma mudança de fase e estou levando em consideração que parte desse calor que o alumínio está cedendo, quem está dando calor é o alumínio, né? Ele que está quente. Parte dele, o que vai acontecer? Por isso que eu falei do balanço de energia. Vamos fazendo esse balanço aqui. Ó. Vou fazer a multiplicação e vou colocando o valor de cada etapa. 150 vezes 0,5 vezes 40. Tem 3.000 mais 150 vezes 80 vezes 80, 12.000 mais, e aqui eu tenho 150 TF, né? 50 vezes TF mais, aí eu tenho aqui do alumínio, eu tenho 500 vezes 0,22 vezes 0,22 igual 110. 110 multiplica 300 menos TF. Tem que ser igual a zero, certo? Isso, então, eu multipliquei isso aqui, deu 110. Eu já posso multiplicar para cá, fica mais fácil. Então, 110 vezes 300, 110 vezes 300, 33.000. Eu vou colocar aqui já, 33.000. Lembra que tava, como é que estava aqui? 110 que multiplica 300 menos TF, né? Tava assim, só para lembrar. Então, eu fiz 100 vezes 300, 110 vezes 300 deu 33.000. Agora, e eu vou fazer então 110 vezes TF, que dá menos 110 TF. Menos 110 TF. Então, soma disso aqui. Tudo tem que ser zero. Ok? Beleza. Então, isso aqui faz parte de... Isso aqui faz parte do gelo. Aqui eu tinha gelo. Aqui eu tenho gelo e água. Gelo transformando em água. Aqui eu tenho só água nessa, né? Então, veja. Olha só. A gente tem... Tá vendo que tem esse valor negativo aqui? Esse valor negativo é o que vai estar cedendo energia para o sistema ali. Vai estar perdendo energia e cedendo para o nosso sistema, né? Então, aqui eu cometi um erro grave aqui, gente. Muito cuidado. Isso aqui, até eu cometo esse erro, então é algo que vocês... É simples momento de atenção que você perde, você acaba fazendo isso. Tá vendo que eu coloquei 300 menos TF, né? Mas não é. É temperatura final menos a inicial. Tá indo de 300 para TF. Então, tá indo de 300 para TF. Então, o delta T é sempre temperatura final menos inicial. Então, é TF menos 300, né? Tá aqui tá falando, é T final. Então, isso aqui foi falta de atenção minha aqui. Mas a falta de atenção você pode até ter, mas você tem que estar, pelo menos, sabendo o que você está fazendo, se você reconhecer o erro, né? Então, vamos inverter aqui. TF menos 300. TF menos 300. Então, aqui, eu vi logo, porque eu sabia que esse aqui tinha que ser negativo, é por isso que eu vi que tinha algo errado. Então, veja. Aqui eu vou ter, então, 110 TF, esse é positivo, 110 TF, menos 33.000, né? Menos 33.000. Então, tá aqui o negativo que eu falei, ó. E, se vocês olharem para cá, esse menos 33.000 é o tanto de energia... É o tanto de energia que teria se a temperatura fosse zero, olha só. Se ele for até 0 graus Celsius,
É que vamos supor que tenha muito gelo, né? E aí ele tá usando e tá diminuindo a temperatura, ele tá perdendo energia. Aqui supõe que você, 2 kg de gelo aqui, aí você jogou alumínio, o alumínio tinha 33 mil de energia para gastar, até chegar em zero, né, que é a temperatura que o gelo tá. Aí ele tá gastando 32, 31, 29, 10, 3, acabou. A hora que acabar a energia dele é porque ele então chegou na mesma temperatura que o gelo aqui, e dependendo do tanto de gelo que tiver, às vezes ele não consegue nem se transformar a parte só do gelo, né, em água ou não, né? Então isso que a gente tem que ver. Esse balanço de energia que ajuda. Como? Então eu tenho. Primeiro que é o seguinte, eu pergunto, será que ele tem energia para levar todo esse gelo lá para 0 graus Celsius? Pergunto. Será que o alumínio tem pelo menos, vamos por etapas, ele tem pelo menos um tanto de energia suficiente para elevar esse gelo aqui de menos 40 para zero? Bom, é só olhar quanto de energia que precisa para elevar de menos 40 para zero. Ó, 3 mil. Ah, ele tem 33 mil para gastar. O negativo é para gastar, para perder, né? Para ceder energia do mais quente para o mais frio. Então, se ele vai só gastar 3 mil aqui, gastou só 3 mil, sobrou 30 mil, né? Aí tá. Aí eu pergunto agora: será que ele vai ter energia o suficiente para transformar, pelo menos, transformar todo o gelo em água? Eu já vi que ele tem energia para levar todo o gelo lá para zero. Então, beleza, gastou 3 mil, o gelo está zero agora. Aí chegou nesse ponto, né? Que é transformar o gelo em água. Eu pergunto: será que ele já gastou 3 mil? Ele tem 30 mil agora. Será que ele continua tendo energia para transformar todo o gelo em água? Aí eu venho aqui, quanto precisa para transformar todo o gelo em água? É M vezes LF, ou seja, 12 mil. 150 vezes 80, que é 150 gramas de gelo, e precisa, 80 calorias para cada grama de gelo para transformar em água, né? Então, quando ele multiplicou, deu 12 mil. Ah, pera, eu ainda tenho esse menos 30 mil aqui ainda, ó. Gastei só 3 mil, 3 mil daqui, com 3 mil desse, sobrou 30 mil ainda para gastar. Por que gastar, professor? O que é? Como assim gastar? Bom, ele está mais quente, ele está uma temperatura mais alta, né? Não está mais quente, mas quente é errado, ele está uma temperatura mais alta, certo? Ele tem mais energia térmica e então esse negativo quer dizer que ele vai perder energia para o meu gelo. Ele está sempre cedendo energia para ele. Ele vai conseguir, né, ceder energia para o gelo até que ele fique na mesma temperatura do gelo. Quando ele chegar na mesma temperatura, acabou. Ninguém mais passa energia para ninguém. Chegar no equilíbrio, certo? Então, nossa, risquei tanto aqui, peraí. Então, veja, gastou 3 mil, nele ainda ficou com menos 30 mil. Só que para transformar todo o gelo em água, eu preciso de 12 mil. Então gasta mais 12. Ainda estou com menos 18 mil ainda. Ixi, se brincar, menos 18 mil ainda. 18 mil? Ixi, aqui botei muitos gramas de alumínio. Eu vi aqui que vai transformar. Não garantir que. Lembra que eu garanti que ele ia estar entre 0 e 100? Não vai estar. Ele vai lá bater para tentar entrar em ebulição. Não vou só mudar de 500 aqui então, do alumínio. Vou mudar para 250 talvez. Vamos ver aqui se dá. Um segundo. Não. Vamos de 300. 300 vai dar perfeito. Por quê? Porque isso aqui é meu, gente. É meu bolando problema, então tô garantindo para vocês que vai dar certo. Vai dar o quê? Todo o gelo será derretido e vai ter só água no final das contas. Do jeito que estava 500 gramas de alumínio, como estava muito quente, ele ia transformar todo o gelo em água e depois um pouco ia começar a transformar e levar toda a água a 100 e ia conseguir transformar um pouquinho de água em vapor. Eu não quero ainda, estou no primeiro passo aqui com vocês com isso. O mais simples. Então só de gelo para água. Tá, então aqui ao invés de 300, de 500 eu troquei para 300, certo? Então agora a gente vai ter 300 vezes 0,22, 300 vezes 0,22, que é 66. Então, aqui vai dar 66 TF, menos agora 300 vezes 66, né, vezes 300,
19.800. Então agora sim, não vai ter tanta energia assim. Então agora a mesma ideia, né? Então eu tenho lá 19.800 para poder perder. Olha qual, tá vendo esse negativo aqui que ficou? É porque ele está perdendo novamente. Por quê? Porque ele é o que está mais quente. Quem está mais quente vai, tá vendo que esses são positivos? Eles estão ganhando. Por quê? Eles estão a temperatura menor. Ok? Então, eu para transformar gelo, né, levar de menos 40 para zero, só para botar ele lá na borda, no ponto para ele começar a fundir, precisou de 3.000. Gastei 3.000 aqui, 19.800, tirei 3.000 e fiquei então com menos 16.800. Gastou 3.000. Tá. Agora, para transformar todo esse gelo em água, a gente viu aqui, ó, que precisa de 12.000. Então, tiro agora mais 12.000 aqui. Eu tenho, então, sobrou 4.800 negativos ainda. Então, esses 4.800 negativos que vão ser o suficiente para elevar, então, agora, vão ter um pouco de energia, vai conseguir ceder mais isso aqui até que ele consiga chegar, então, ainda da temperatura final, que agora eu garanto que vai estar, então, entre 0 e 100, certo? Então, esse aqui é o balanço energético que eu falei para vocês. Daqui a gente já começa a ver isso. Então, com esse balanço energético, eu sei daqui de cara, eu já sei que já tem energia para poder fazer isso e isso de cara. Tranquilo, e sobra. Agora, então, beleza. Então, vamos achar qual que vai ser essa temperatura final. Então, a gente vai ter. Aqui eu tenho 15.000. Vou colocar em preto. Já. Eu tenho aqui, ó. 12 mais 3, 15.000. Menos 19.800. Então, menos 4.800. E aqui eu tenho então, né, 216 TF. Tem que ser igual a zero. Então aqui eu já acho a temperatura final, né? Já vou passar para lá o negativo e positivo, 4.800 e dividir por 216. Deu 22,22 graus Celsius. Então essa é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, certo? Então o alumínio ele conseguiu, com a temperatura dele, conseguiu transformar parte do gelo, todo o gelo de menos 40 a zero, né? Depois conseguiu transformar todo o gelo em água e conseguiu ainda, com a energia que ele tinha, elevar mais o que agora é água, né? De 0 até 22,22 graus Celsius. Nesse momento ele para de ceder energia. Por que ele para de ceder? Porque agora os dois estão na mesma temperatura, então ninguém cede energia mais para ninguém. Eu já vou então emendar nesse problema mesmo, porque eu espero que vocês tenham pegado essa ideia de separar, né, os calores de cada um dos corpos que a gente tem e se algum deles, né, se algum deles for mudar de fase, você desconfiar que ele for mudar de fase, então você vai ter que quebrar ele em ou 3 ou 5 etapas, né, dependendo. 5 seriam mais soma de 5 termos aqui, que se fosse até vapor, né? Vapor acima de 100. E que entender que sempre vai ter um que vai estar perdendo energia. E esse normalmente é aquele que vai estar no sinal negativo desse termo constante aqui. Sempre vai ter um termo constante, né? E um termo que depende da temperatura final, certo? E aqui que a gente pode fazer esse balanço de energia. A gente pode fazer, então, para saber até que ponto eu tenho certeza que tem energia o suficiente para poder elevar a temperatura do outro, né? Então, vamos emendar e agora então vamos mudar ao invés de 300, vamos voltar para 500. Em 500, 600, vamos duplicar agora. 600 gramas de alumínio. Então, o problema é o mesmo, deixa eu só copiar isso aqui. Olá, pronto. Então agora o que eu vou fazer é mudar aqui para
600 gramas de alumínio, que eu vou jogar aí agora. E aí, agora eu quero saber o seguinte. Eu não sei agora. Não sei, a gente já sabe que pelo menos água vai virar, né? Agora, será que vai conseguir pegar essa água e levar ela a 100 graus Celsius? E se sim, se conseguir, será que ele vai conseguir transformar parte dessa água em vapor? Se sim, quantos gramas de vapor ele consegue? De água ele vai transformar em vapor. Então no final eu vou ter uma mistura de água e vapor? Ou vou ter só vapor? Lembra que para eu ter mistura de água e vapor, né, tem que estar em 100 graus Celsius. Enquanto está em 100 graus Celsius, enquanto toda a água não virou vapor, se estiver um ambiente fechado, né, ele vai estar simplesmente transformando toda a água. Enquanto toda a água, né, não for transformada em vapor, ele não pode voltar a aumentar a temperatura. Né? Então, a gente sempre tem um ponto lá onde a gente tem os dois, o ponto duplo ali. Água-gelo, na mesma temperatura, zero, né? E vapor, e água e vapor ali na temperatura de 100 graus Celsius. Tá, então, o que a gente vai fazer? Esse balanço de energia. Agora eu sei que vai ser 5 etapas, né? Na verdade, vamos ver quantas, vamos de etapa por etapa para a gente ver até onde a gente consegue chegar. Né? Primeiro, a gente então vai lá, o do alumínio, que eu coloco, no último eu coloquei no fim, né? Mas o que é do alumínio, eu tenho aqui o do gelo, que vai virar água, que vai virar vapor depois, e eu tenho do alumínio, né? Do alumínio, MSC vezes ΔT tem que ser igual a zero. Certo? Então, lembra que tem os outros termos que a gente vai ver depois, mas eu quero chamar a atenção para o do alumínio, que eu tenho então, eu vou ter 600 gramas de alumínio vezes o C do alumínio vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Bom, é temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final não sei qual que é, né? A gente não sabe, vou colocar aqui. Temperatura inicial do alumínio é 300. Então, por que eu quero que vocês vejam esse tempo? Para a gente saber quanto de energia vai ter acumulado aqui para eu poder ir fazendo balanço de energia e cedendo para cada etapa da evolução, né, do gelo. Então, o que a gente tem? 600 vezes 0,22. Eu tenho 132. Esse aqui vai dar o quê? Mais 132 multiplica TF menos 300. Certo? Então eu já vou fazer essa multiplicação. 132 TF menos 132 vezes 300, que é 39.600. Certo? Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Ok. Beleza, eu fiz do alumínio primeiro. Por quê? Então, cheguei aqui com mais, colocar aqui no finzinho. Temos um segmento. Mais 132 TF menos 39.600. Foi demais. É igual a zero. Certo? Então daqui eu sei o seguinte, aqui eu vou ter alguns termos. Vamos começar colocando termo por termo aqui. Eu tenho então que o alumínio, suponha que até 0 graus Celsius, né? Até 0 graus Celsius, ele tem 39.600 de energia para poder ceder. Certo? Então, o primeiro passo, né, que a gente quer saber, será que eu consigo levar primeiro, né? Será que eu consigo transformar meu calor sensível, né, para levar gelo em transformar todo o gelo, ele é gelo, né? Eu quero levar de menos 40 até zero. Então eu me pergunto, será que eu consigo isso? Isso é um deles. Tá, aí se eu conseguir, eu coloco o próximo. Será que eu consigo agora transformar todo esse gelo
todo esse gelo em água? Será? Bom, vamos ver. Mas será agora que eu consigo elevar? Se eu transformei em água, agora será que eu consigo elevar toda essa minha água, que é calor sensível novamente, de 0 até 100 graus Celsius? E, por último, será que agora eu consigo, né? Pode ser, né? Mas a gente provavelmente não. Será que eu vou conseguir depois? Se eu conseguir transformar tudo isso aqui, né, de 0 a 100, é isso mesmo. Que foi para elevar a água de 0 a 100. E agora, será que eu consigo transformar calor latente, né? Transformar toda a água em vapor? Água em vapor. E ainda pode ainda ter, né? Mas aqui a gente vai ver que não vai ter, mas poderia ter ainda aqui mais um. Se eu conseguir transformar toda a água em vapor, ainda será que eu não consigo então ainda pegar esse vapor e elevar ele de 100 para, sei lá, para a temperatura final que seria, né? Que 120, sei lá, 130. Só que nesse caso aqui não. Mas a gente vai descobrir isso colocando os dados aqui, a gente já vai ver que não vai dar. Que vai faltar energia para isso. Por quê? Vamos lá então. Aí eu começo perguntando, será então que eu consigo elevar isso aqui de menos 40 para zero? Vamos ver. Eu tenho. Tá vendo que se essa for final, esse também é final, né? Então se eu tô falando zero, se eu tô falando que tá indo para zero, aqui também vai para zero. Então se isso aqui vai para zero, sobra só esse, que é o 39.600. Por isso que eu já deixei ele no cantinho para a gente vai tomar como referência. Então eu vou comparando aqui esse que é o que está perdendo energia com esses que é o que estão ganhando energia. Só que eu tenho que estar olhando qual que é a temperatura. Então, primeiro, né? Esse aqui eu quero saber quando que chega no zero. Quando chega no zero, né? Esse aqui, até ir no zero, ele tem esse tanto de energia para poder ceder. 39.600 calorias, certo? Então tá. Então nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? M, que a massa eu vou manter o mesmo, que é 150, né? 150, tá vendo que ele estava em menos 40. Então eu tenho 150, que multiplica o C do gelo, né? Lembra o que é? MC delta T, MC delta T. Então 150 vezes o Czinho do gelo, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, que é o que? Final menos a inicial. 0 menos 40, que é 40. Certo? Isso aqui dá quanto? Então a gente tem 20 vezes 150, 3.000. Ele já fez essa conta, inclusive, né? Tá aqui já. Tá. 150, próximo, né? Mas vai dar a mesma coisa, que a única coisa que eu mudei foi a temperatura agora do alumínio, né? Mas o gelo eu mantive mesmo, né? Então ali vai dar a mesma coisa, vai precisar do mesmo tanto de energia, né? Então tá, 3.000. Aí a gente começa a comparar, né? Então tá, aqui precisa de 3.000. Então para ir para zero dá, porque eu tenho 39.600 até zero, então tá tranquilo. Então tenho energia sobrando, então dá para poder elevar até aqui. Então vamos ver o próximo. Agora, será que dá para transformar todo o gelo em água? Né? Se passar do valor, como a gente vai ver que é o caso aqui do vapor, né? É porque não vai dar para tudo, mas pode ser que dê um pouco. Então eu tenho. Quanto que é isso daqui? Isso daqui, a gente fez aqui já a conta. Vamos fazer de novo para reforçar. Então, ó, M vezes L aqui, né? Menos M vezes L de fusão. Então aqui eu tenho 80 vezes. Tá massa primeiro. A massa que é 150 vezes 80, que é o L de fusão. Certo? Então,
a gente tem 12.000 calorias, certo? Então, beleza. E que temperatura que eu tô aqui? Gelo, transformando em água, zero, né? Esse momento onde tem gelo e água, é aquele momento que eu não transformei tudo gelo em água ainda, então ele continua zero até que toda gelo foi transformado em água. Aí sim começa a agir o calor sensível para aumentar a temperatura, mas só depois que todo o gelo transformou em água. Enquanto isso, a gente tem a mistura dos dois, gelo e água junto. Então, como eu estou a zero, né? Então, do mesmo jeito aqui, ó, se eu estou a zero, aqui vai dar zero, 39.600. Então, somando esses dois aqui, é menor que o 39.600. Então, tá beleza. Tem energia sobrando ainda. Tá. Então, eu já tenho energia de menos 40 para zero. Eu tenho energia para transformar todo o gelo em água. Agora, eu quero saber se eu tenho energia para levar toda essa minha água até... Agora é água, né? Até 100 graus Celsius, que é a próxima etapa. Será que tem? Vamos ver. Aqui, novamente, é MC delta T. Então, eu tenho M, que é 150, vezes 1, que é o C da água, vezes o delta T. O que é delta T? Final menos inicial. 100 menos 0, que é 100. Então, aqui, a gente tem 15.000, certo? Aí, será que eu tenho o suficiente? Vamos ver, né? Ó, só que agora eu tô a 100. Agora eu tô a 100. Vamos ver se eu tenho energia o suficiente para chegar lá. Então, como eu estou a 100 graus Celsius, agora eu quero saber se eu consigo chegar a 100. Vamos ver quanto que eu teria de energia ainda, se eu teria o suficiente para poder ceder. Então, o que eu venho aqui e faço? Ó, eu pego aqui e substituo 132 vezes 100 menos 39.600. Isso aqui, então, vai dar 132 vezes 100, 13.200. Olha só. 13.200 menos 39.600. Então, menos 39.600 menos 26.400. Certo? Então, o que quer dizer isso aqui agora? Esse é o tanto de energia que ele consegue ceder até 100 graus Celsius. Porque agora, onde a gente está aqui, eu quero saber se ele consegue sair do 0 para o 100. Né? Então, agora é essa a temperatura que eu estou jogando. Quando estava no zero, né? Quando ele estava aqui, estava no zero, a gente jogava aqui zero, quer dizer que ele tinha até zero, ele tinha até 39.600, se a gente fosse até zero, né? Mas o que acontece? Então eu vi que ele conseguia passar por aqui, conseguia energia passar por aqui, agora eu estou vendo se ele consegue ir lá no 100. Conseguir toda a água a 100 graus Celsius. Aí o que a gente fez, né? Então eu vim aqui e vi o quanto que esse aqui conseguiria ceder de energia, só que agora não zero, né? Agora até 100. Até 100, eu fui substituir aqui por 100. Né? Então, substituir por 100. Multipliquei aqui, deu 13.200. Menos 39.600 dá menos 26.400. Então, esse é o tanto de energia que ele consegue ceder. Ele consegue ceder até... Ele está a 300, né? Então, se ele até 100, ele tem um tanto bom de energia para ceder. De 300 a 100. Então, ele tem 26.400. Tá, mas será que é o suficiente para levar a água lá? Quanto que eu preciso aqui? Ó? 12 mais 3, 15.000. Com 15, 30. Então, não dá. Não dá. E aqui precisa de 30.000 para poder chegar a 100. E esse aqui só tem 26.400 para dar. Então, o que eu posso dizer disso aqui? Que ele vai parar no meio do caminho, né? Que eu sei que então ele vai estar entre 0 e 100. Aqui, eu tenho certeza que ele está entre 0 e 100, porque eu vi que ele conseguiu aqui, mas aqui não conseguiu ir até 100. Faltou um pouco, precisava de 30.000 e ele só tinha 26.400 para dar. Então, não foi suficiente, aí eu posso ter certeza fazer igual eu fiz agora. Não vou fazer a partida aqui, porque eu quero chegar nesse aqui. Então, aqui foi um exemplo que eu dei para a gente mostrar para vocês que é exatamente o que eu fiz ali anterior.
Mas ele vai chegar a uma temperatura um pouco maior nesse caso, porque eu botei mais alumínio. Só que eu quero mais alumínio agora. Quero mais, porque eu quero derreter, eu quero transformar esse gelo em vapor. Então o que eu vou fazer? Aqui não vai mudar, certo? Aqui não vai mudar nada. Onde que vai mudar? Só no tanto de alumínio. Eu vou botar 1 quilo de alumínio agora. 1 quilo. Vamos ver o que acontece com 1 quilo. Lembrando que eu não posso usar em quilogramas. Por quê? Porque o nosso calor específico do alumínio é cal por grama grau Celsius. Ok? Então eu tenho 1 quilo de alumínio agora. Então vai mudar é aonde? É aqui, ó. No alumínio, né? A fórmula do alumínio apenas. Então, só lembrando, né? Deixa eu botar aqui. A aula tá gravada, mas é bom deixar, ó. Alumínio. E esse daqui é o do gelo que eu coloquei só depois, né? Então tá. Aqui no lugar de 600 agora, então vai ser 1000. 1000. E então agora aqui vai dar 1000 vezes 0,22 é 220. Aqui eu tenho 220. E aqui eu tenho 220 vezes 300 agora, né? 220 vezes 300, negativo. Então eu tenho 220 vezes 300. 66 mil. Ó, muito mais energia agora, né? 66 mil. Então, vou apagar esse de cá. Vou colocar esse daqui. Então, mais 220 TF menos 66 mil é igual a zero. Certo? Então, ó, esse é o do alumínio, tá aqui. Só joguei o MC delta T novamente. Massa vezes o C dele, que é 0,22, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final que eu não sei, menos a inicial, que era de 300 graus Celsius. Então, agora tem 1 kg de alumínio. Então, eu cheguei nessa forma. Agora, se a gente for fazer o balanço de energia, né? Aí, ao fazer o balanço de energia, agora a gente vai ter... Do mesmo jeito aqui, o gelo não mudou, então eu preciso de 3.000 aqui nessa primeira etapa, 12.000 aqui, 15.000 aqui. Então, vamos ver se agora ele chega a 100 nesse caso. Vamos ver se ele chega a 100. Então, eu vou substituir por 100 aqui, ó. Vou substituir por 100 aqui. Eu vou ter 220 vezes 100 menos 66 mil. Igual a zero. Então, só estou fazendo o teste aqui. A 100 graus Celsius, quanto que precisaria? 220 vezes 100 dá 22 mil, menos 66 mil, 40, tem menos 44 mil, certo? Então, a 100 graus Celsius, para ele ir de 300 para 100, ele cede menos, você tem que tirar 44 mil calorias, né? Então, se ele está perdendo essas 44 mil calorias, o gelo está ganhando, né? O gelo que agora já não é mais gelo, é água, né? E vamos ver se eu tenho aqui. Eu tenho 12 mais 3, 15, com 15, 30. Então tem sobrando, porque 30 mil. Se eu perdi 30 mil desses 44 mil, ainda tenho 14 mil para perder. Então a gente passa para a próxima etapa. Então vou apagar aqui, mostrei para você que a gente tem energia ainda. Né? Esse problema é um problema que vocês podem voltar e ver, ouvir novamente. Por isso que eu estou apagando aqui. Vocês podem fazer isso. Então eu vi que dá para passar para a próxima etapa. Essa aqui, beleza. Essa também, essa e essa. Agora, e essa aqui? Será que eu vou conseguir transformar toda água em vapor? E aí? O que eu tenho aqui então, né? Tenho mais aqui. Então eu tenho M vezes L, né? Só que é de vapor agora. M vezes L de V, que é L de vapor. Bom, para eu transformar toda essa água em vapor agora, eu acho improvável, né? Porque precisa de muita energia mesmo. Mas eu sei que vai transformar um pouquinho. Mas vamos mostrar como é que eu provo para vocês matematicamente que não vai dar. Que não tem energia suficiente para elevar toda a água
desculpa, da água em vapor. Bom, então a gente tem M vezes LV, onde M é 150, o L de vaporização é 540. O que é esse 540? Cal por grama. Quer dizer que precisa de 540 calorias para cada grama de água transformada em vapor, né? Então, é muita coisa. Então, a gente sabe que não dá. Lembra que aqui a gente tem... eu tô a 100 graus Celsius, né? Lembra que estava aqui 220 vezes TF, menos 66. 1000 é igual a zero. Eu substituí aqui por 100. E aí a gente ficou então com menos 44 mil. Então, esse menos 44 mil é a 100 graus Celsius, certo? Então, agora quando eu tô olhando aqui para transformar em água a vapor, eu continuo a 100 graus Celsius. Então, tá beleza, continua valendo aqui. Ele tem 44 mil para perder, certo? Ele já perdeu quanto? Já perdeu 30 desses 3. Ele só pode perder mais 14 mil. Então, aí eu pergunto, tá, se ele já chegou até aqui, com 30 ele já chegou até aqui, né? Já chegou no 100, ó, e foi 30 mil gastos. Só que ele ainda tem, para chegar assim, ele ainda tem menos 14 mil para perder, né? Então esse 14 mil que ele vai continuar cedendo para que agora é água a 100 graus Celsius, a gente vai começar a transformar grama a grama dessa água em vapor. Só que quantos gramas a gente vai conseguir? Não vai conseguir tudo. Por quê? Olha quanto vai dar isso aqui, ó. 150 vezes 540. Quer ver? 150 vezes 540. Isso aqui é 81 mil. Precisaria de mais 81 mil calorias? Precisaria de mais 81 mil calorias para poder transformar toda a água em vapor. Mas tudo bem. Então a gente já desconfiava que não ia dar tudo, porque daqui saiu 30 mil, certo? E desses 30 aqui, então, sobra 14 mil ainda. Eu só posso gastar 14 mil desses 81 mil aqui. Eu só consigo ceder 14 mil. Então, quer dizer que só esses 14 mil que eu vou conseguir utilizar para transformar água em vapor. E quanto? Como é que eu sei isso, então? Então, é só pegar esses 14 mil. O que a gente tem? A gente não tem que... Só usar uma regra de 3, a forma mais simples. E botar a fórmula mais intuitiva é melhor. Porque a gente não sabe que é 540 por grama, olha só. Eu não preciso de 540 calorias para elevar 1 grama de vapor, né? Então, regrinha de 3, se é 540 calorias para levar 1 grama. Então, se eu tenho aqui 14 mil calorias, vai ser X gramas de, de água transformada em vapor. Então, eu vou ter 540 vezes X é igual a 14 mil. Então, eu tenho 14 mil dividido por 540, que é 25,9 gramas. Ou seja, no final das contas, teremos... Lembra, começou 150 gramas de gelo, certo? Aí transformou todo o gelo em água, elevou a água até 100. E depois que a gente levou a água até 100 graus Celsius, a gente viu que tinha um pouco mais de energia, tinha mais 14 mil de energia ainda para poder ceder. E aí esses 14 mil fizeram o quê? Elevaram 25,9 gramas de água em vapor. Então teremos 25,9 gramas de vapor. E a gente tinha 150,
Então, 25,9 menos 150. A gente tem 124,1 gramas de água líquida, né? E a que temperatura? Bom, se eu tenho vapor e água ao mesmo tempo, um pouco de cada, então só pode ser a 100 graus Celsius. Assim como proteger ele e a água também e junto, né? Esse tem que ser a 0 graus Celsius, certo? Então, assim, esse foi um método intuitivo, um método mas realmente para vocês pegarem, separarem aqui, ver os dois lados. Tá? Eu vou mandar anexando agora. Logo depois disso aqui vão ter mais dois exercícios para vocês assistirem. Esses dois exercícios são da primeira vez que eu dei essa disciplina, que eu comecei a dar, né, quando a gente entrou na quarentena, eu comecei a dar a partir daqui, né, então iria gravar exatamente a mesma aula, então a gente já tem essas aulas gravadas e a gente vai fazendo então com a mesma dinâmica. Então, no final aqui vão ter então mais dois exercícios. Esses dois exercícios vão ser mais complemento. Um complemento são dois exercícios a mais para vocês. Vocês podem não precisar nem vê-los nesse momento, mas vocês vão ter exercícios. Eu vou botar exercício para vocês resolverem para entregar no final desta aula, do mesmo jeito, né? Só que como ficou um pouquinho mais longo, acho que não. Essa aula ficou, já deu 1h10, os exercícios são mais 20 minutos, 1h30. Vai ser 1h30 certinho. Então vocês têm, é o prazo dessa aula, o prazo normal dessa aula. Então, no primeiro horário é só 1h30. E aí o segundo horário vocês vão resolver o exercício que eu vou deixar para vocês entregarem até as 10h40, normalmente, ok? Então lembrando então que a partir de agora as aulas já estão gravadas. Qualquer dúvida, qualquer coisa que aparecer, vocês me comuniquem imediatamente. E qualquer recado dado, vocês considerem que é recado dado da época, qualquer bronca também, né? As broncas são novas agora, as broncas antigas foram da outra turma, certo? Então, desconsiderem qualquer recado, qualquer coisa que eu falar sobre, que seja temporal aí, né? Que esteja anunciando alguma coisa, falando de alguma prova, alguma coisa, que a partir de agora, eu vou estar mandando também no WhatsApp para vocês, para quem eu vou deixar passar, né? Então a partir de agora as aulas então já estão gravadas, ok? Então agora já vou então para os próximos dois exercícios. Segurei, até mais.